Uma pessoa que parece que quando a vida tá boa, você vai lá e sabota de alguma forma para a vida ficar difícil. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi e eu trago para vocês hoje uma informação muito importante, um conhecimento que me ajudou muito e que já ajudou muita gente. Nós vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento, o quanto que esse processo de se autoconhecer, ele nos ajuda em todas as áreas da nossa vida. Então, se você tem interesse por esse assunto, se você está num momento de vida que você fala, poxa, estou precisando olhar um pouco para isso, tem algumas questões que eu já percebi que estão dentro de mim que precisam ser resolvidas, esse vídeo é para você. Quando a gente vai falar de autoconhecimento, muita gente chama de autoconhecimento, outras pessoas chamam de desenvolvimento pessoal. Eu aqui vou chamar de autoconhecimento, porque é quando eu começo realmente a olhar para mim para se conhecer. Você realmente se conhece? Tem uma frase muito interessante que o Platão, que é um grande filósofo, trouxe, que é: a ignorância de si mesmo é o motivo de todo o mal. Se a gente parar para pensar, nós às vezes somos ignorantes em relação a nós mesmos. A gente acha que se conhece, a gente acha que sabe o que nós estamos fazendo, mas às vezes nós estamos no automático. A gente está seguindo a vida, está indo trabalhar, está indo para o metrô, está indo estudar para a faculdade, não importa o que você esteja fazendo, mas tem uma etapa da vida que parece que a gente fica no automático. E isso é muito prejudicial, porque quando a gente está no automático, pode ser um grande sinal, né? Um sinal bem claro de que talvez você esteja sendo guiado por uma personalidade que você criou. E olha que interessante, essa personalidade que você criou não é você na sua essência. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender o que é isso. O que é essa personalidade? O que é essa pessoa que parece que eu sou, mas eu não sou? Isso é meio estranho, né? Mas eu estou aqui para te ajudar. Bom, vamos lá. A ideia é o seguinte: pensa que quando você estava na sua infância, você foi bombardeado com um monte de ideias. E essas ideias, elas chegam para nós como crenças. Então, como se fossem ideias fixas mesmo sobre as coisas. Um exemplo disso, você pode ter ouvido falar, sua mãe ou seu pai falar: nossa, a vida é difícil demais, a vida é dura. E aí o que acontece? A gente pega essa informação, essa ideia fixa, e a gente adota ela como uma crença. Então, se era uma crença para os nossos pais, a gente às vezes acaba adotando. E a partir daí, dessa crença, a gente começa a ter atitudes, ações baseadas e com fundamentos nessa crença. Então olha que interessante, se você pegou e ouviu isso na sua vida inteira, de que a vida é difícil, as suas ações, elas vão de alguma forma sintonizar com essa crença que você ouviu. Então, por exemplo, dando um exemplo prático, você pode ser uma pessoa que vai ser uma pessoa que tem medo de arriscar, uma pessoa que parece que quando a vida está boa, você vai lá e sabota de alguma forma para a vida ficar difícil. Por quê? Porque essa é a crença que você aprendeu. Então é aí que começa toda essa história nossa de autoconhecimento. Começa nessa crença. E a gente ouviu não uma, mas várias crenças. Nós somos bombardeados por várias. E a gente então, desde a nossa infância, adolescência e até na vida adulta, grande parte dela, a gente escutou essas ideias, essas crenças. E a gente tomou isso como verdade. E como eu já falei, o acúmulo dessas crenças, elas me ditam o jeito que eu preciso me comportar. E aí então é onde eu crio uma espécie de uma personalidade. É um personagem que eu criei para eu seguir na vida, tanto para eu me proteger dessas crenças ou para eu fazer com que elas sejam cumpridas. E aí então que a gente fala que nasce o ego. Você já ouviu falar sobre essa palavra? Tem muita gente que fala, né, o ego daquela pessoa não passa nem na porta, de tão grande que é, né? Pois é, exatamente. Isso é interessante, porque o ego nada mais é então que essa personalidade que a gente escolheu. Isso não é feito de forma consciente, é meio inconsciente. Então, a gente entendeu, com base nas crenças e nas ações que a gente via no dia a dia, que eu deveria agir de alguma forma ou de um certo jeito. Então, isso criou a nossa personalidade, isso criou o nosso ego. Então, o ego nada mais é do que uma espécie, eu gosto muito de usar esse exemplo, que eu acho que é muito fácil de mostrar, que é uma armadura.
A gente veste essa armadura inconscientemente, porque ela nos protege do mundo lá fora, né. Então, com base naquelas crenças, essa armadura, ela é como se fosse uma defesa em relação a essas crenças que eu ouvi a vida toda. Só que o que que acontece? Vai passando o tempo, não importa a idade que você tenha, essa armadura vai ficando pesada. Você começa a perceber que você gasta muita energia para ficar segurando o peso dessa armadura. E aí começam os problemas. Você começa a talvez perceber problemas na sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, com aquele chefe chato, com aquele companheiro de trabalho, aquele colega. Então não importa onde seja, mas o peso dessa armadura, conforme o tempo vai passando, ele começa a ter um custo muito alto para você. E é um custo do quê? Um custo emocional, de energia mesmo, de energia física, de energia mental de eu ter que segurar isso. E é esse que é o problema que a gente ouviu que o Platão fala. E aí começa, então, o princípio de todo mal. E esse mal, então, tem a ver com esse mal-estar que eu sinto em relação à vida, em relação às relações, em relação a tudo. Qual que é a ideia do autoconhecimento? É a gente fazer duas coisas. Primeiro, ter consciência dessa armadura e como que essa armadura funciona. E segundo, entender que essa é a parte mais importante, entender que você não é essa armadura. Você é o que está dentro dessa armadura. E as pessoas às vezes não entendem esse processo. Por quê? Conforme as crenças e as minhas atitudes e essa personalidade, esse meu ego, ele vai fazendo todos os dias essas ações, esse jeito de ser, chega um momento que eu não sei mais quem sou eu. Então, muitas pessoas que às vezes estão, digamos assim, desligadas do processo, ou não estão parando para pensar sobre isso, ou que estão no automático, conforme eu disse, elas acabam que elas começam a achar que elas são essa armadura, sendo que na verdade elas estão usando essa armadura. E isso é perigoso, porque essa armadura, se a gente não souber entender como ela funciona, ela acaba por levar a gente para coisas, situações muito ruins. Coisas que às vezes vão desviar a gente de caminhos que a gente tinha planejado, brigas, relacionamentos e por aí vai. Então, qual que é o trabalho de quando a gente fala de autoconhecimento? O autoconhecimento nada mais é do que a gente olhar para nós e entender, olha, isso aqui é a minha essência e essa aqui é a minha armadura. Muita gente fala que esse processo da armadura é assim, ah, então peraí, eu tenho que pegar essa armadura e jogar lá fora. Não, não é isso. O ego ele é importante para a gente sobreviver. Ele é importante para que a gente siga na nossa vida. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, eu preciso ter a consciência de que a armadura está separada de mim, são coisas diferentes e eu preciso entender como que essa armadura funciona. Se fez sentido isso para você, presta atenção nesse exemplo que eu vou dar agora, nessa analogia que eu vou fazer. Tem uma coisa que o pessoal chama que é triângulo do fogo. Isso é muito usado para explicar como os incêndios ou as explosões acontecem. Mas aqui nós vamos usar para nos ajudar no autoconhecimento. Olha que interessante. O triângulo do fogo, o principal raciocínio dele é o seguinte: para que haja uma explosão ou um incêndio, você precisa de três elementos. Os três elementos precisam estar juntos para que isso aconteça. Um dos elementos, então, é o oxigênio. Se a gente parar para pensar, o oxigênio está ao meu redor. É muito difícil de você tirar esse oxigênio da conta, porque ele está presente no planeta inteiro. Segundo elemento é o combustível. Então, precisa que exista um combustível para que esse combustível seja utilizado pelo fogo para alimentar o fogo. E tem um outro item que é a ignição, ou seja, a faísca, é como que começa o fogo, é o que dá a ignição para que aquele fogo aconteça. Então pensa só, se você olhar, por exemplo, um isqueiro, esse isqueiro que a gente usa, né, no dia a dia em casa, aquele para acender o fogão, enfim, se você olhar para ele, ele tem os três elementos. Ele tem o oxigênio que está em volta dele, ele tem o combustível, que é aquele líquido que fica ali no reservatório dele, e você tem ignição, que é quando você faz a faísca. Olha que interessante, se não tiver esses três, você não consegue acender o isqueiro.
E aí também a gente não tem o incêndio e o fogo. Ah, mas o que eu quero dizer com isso? Vamos levar agora para o estudo do autoconhecimento. Da mesma forma, nós como pessoas, a gente tem o mundo à nossa volta. E essa parte que a gente tem que socializar, ou seja, é quando eu vou na esquina da minha casa comprar um pão, é quando eu vou trabalhar, é quando eu vou estudar, é quando eu vou fazer qualquer coisa que eu vou fazer no mundo, eu tenho uma interação social, certo? Então esse é o nosso oxigênio, a gente não consegue mudar isso. Agora vamos para outro elemento, que é o combustível. Mas qual seria o combustível, então, nessa analogia que nós estamos fazendo? O combustível aqui nada mais é que todas aquelas ideias e crenças que nós ouvimos a vida toda. Essas crenças, elas se tornam combustível e elas ficam armazenadas dentro da gente. E o último elemento, que é o terceiro, é a ignição. E aí é onde que a gente chega no momento importante desse vídeo. A nossa ignição, o que dá explosão na nossa vida, em todas as áreas, é o nosso ego, é a faísca. É essa personalidade, esses comportamentos e atitudes que a gente tem com base naquelas crenças. Olha como fica interessante. Se a gente parar para pensar, então, a gente não consegue tirar o oxigênio, assim como a gente também não consegue tirar as interações sociais que nós vamos ter que fazer no mundo, para a gente criar a nossa jornada nesse mundo. A segunda é o combustível. A gente não consegue tirar as crenças das pessoas. Todas as pessoas têm um conjunto de crenças específicos que elas armazenaram. Então esse é um elemento que a gente também não consegue controlar. Qual o único elemento que a gente consegue controlar? É a ignição, que é o nosso ego. Então essa é a importância que a gente tem de realmente olhar para nós e entender como o nosso ego funciona, para que então eu saiba nos momentos difíceis, nos momentos de estresse, a controlar esse meu ego para que não haja uma explosão. Pessoal, entenderam o que é o triângulo? Então a ideia é o seguinte, vocês podem perceber no dia a dia de vocês como esse triângulo funciona. Vocês vão perceber que vocês não conseguem controlar a interação social, vocês não conseguem controlar os combustíveis, né, que são as ideias e as crenças que nós adquirimos, tanto nossa como dos outros, e você vai perceber que o único controle que você tem é você controlar o seu ego. E isso é muito interessante, porque isso te abre novas possibilidades de você ter uma inteligência emocional em relação às coisas que acontecem na sua vida. A partir da hora que você tem consciência de que esse triângulo funciona, você pode agir de maneiras totalmente diferentes, desde que você entenda como o seu ego funciona. E é esse o meu papel aqui. Eu estou criando uma série de vídeos que eu estou chamando de A Jornada com o Ego. Por que com o ego? Porque, como eu disse, a gente não consegue ficar livre dessa armadura. Porque o ego ele também nos protege, a gente precisa dele para sobreviver no mundo, para a gente trilhar esses caminhos com a gente. Então pense que o seguinte, a minha ideia aqui em nenhum momento é a gente tirar essa armadura e jogá-la fora. Pelo contrário, é como que a gente primeiro entende que a gente usa uma armadura e como que essa armadura funciona. Então se você gosta desse tipo de material, desse tipo de conhecimento, acompanhe meus vídeos, que eu vou fazer uma jornada para a gente aprofundar e tentar descobrir realmente quem é a minha essência, qual é essa armadura que eu utilizo. Se isso faz sentido para você, acompanhe então os nossos vídeos, não deixa de curtir aqui se você gostou desse material, coloca o sininho aí também para você ficar sabendo dos próximos vídeos e compartilhe com quem você acha que faça sentido, que quer, digamos assim, trilhar essa jornada com você, um amigo, sua família, enfim. Bom, é isso pessoal, era só um vídeo de introdução, espero que tenha feito sentido para você e obrigado e até a próxima. Até mais.